É um prazer e uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor para a igreja. Mas eu creio que o Deus que comissiona é o Deus que capacita. E eu creio que, como essa obra é uma obra tão missionária, uma obra tão espiritual, uma obra que busca tanto fazer a vontade de Deus Pai, hoje não será diferente. E eis-me aqui para fazer o que Ele quiser que eu faça, em nome de Jesus. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça e apareça através da minha vida. Amém? 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa encontrar espaço no nosso coração e que nós nos permitamos ser ministrados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Antes de entrar no texto em si, desmiuçar os detalhes que a gente vai tirar desse texto, vamos relembrar um pouco de quem foi Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos. Filho do rei Acaz e de Abijá. Ezequias reinou conjuntamente com seu pai por 14 anos e aos 25 anos tornou-se rei absoluto. O nome Ezequias significa Jeová fortalece. Ezequias ficou conhecido por ter tido a vida prorrogada 15 anos após chorar para Deus. E isso a gente pode conferir em 2 Reis 20, verso 2. E eu tenho uma pergunta para que nós possamos meditar nessa noite. Para quem nós temos chorado? Quando recebemos uma má notícia, quando chega o dia mau. Nós, como cristãos, temos que ter uma certeza. O dia mau, ele virá. O grande diferencial é que nós temos um Cristo, um Rei, um Senhor, que está sempre conosco para a gente conseguir passar por esse dia mau. Amém? Nossa igreja está vivendo um novo tempo. Estamos rompendo de fé em fé, de glória em glória. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Nós somos justos.
Nós somos justos não é na nossa humanidade, justiça humana. Nós somos justos porque nós fomos justificados por Cristo Jesus e através da nossa fé. Amém? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Porém, a cada passo que nós damos, a responsabilidade aumenta. A cada passo que damos em direção ao nosso propósito, o processo requer mais de cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus, que é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tem ministrado à nossa igreja, através dos nossos pastores, palavras de disciplina e encorajamento. Disciplina no sentido de constância, de continuidade, de perseverança. É nesse sentido da disciplina que eu estou me referindo. Celebramos uma grande vitória. Conseguimos realizar o nosso 2º Congresso de Famílias, que foi uma bênção, que há 2 anos estava programado, mas por conta da pandemia a gente ainda não tinha conseguido realizar. Mas esse ano, para a honra e glória de Jesus, realizamos e foi abençoador. Foi muito bom sermos ministrados sobre o amor incomparável de Deus por nós. Foi maravilhoso. Quanto a isso, não resta dúvida. Porém, a labuta segue. Vivemos em constante guerra, onde está cada vez mais delicado servir a Deus com a santidade e a integridade que devemos ter diante dele. Amém? Vocês estão entendendo? Mas, como paramos um pouco, reavaliamos os nossos princípios com os princípios de Cristo, realinhamos o nosso percurso, que foi a primeira palavra ministrada pós-congresso, que foi a nossa pastora que trouxe, estamos prontos para dar o primeiro passo para nos tornar encorajador. Esse é o tema da mensagem de hoje, tornando-se um encorajador. Quem aqui quer ser um encorajador? Amém, glória a Deus. Mas o primeiro passo para que nós possamos ser um encorajador é que nós sejamos organizados. E isso a gente vai aprender com a vida do rei Ezequias. Ezequias era um rei organizado. Vamos ver o que diz aqui. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 31, no verso 2. Já imaginou se hoje é dia de celebrarmos ao Senhor, né? E temos uma liturgia onde tem uma pessoa específica para ficar na portaria, uma pessoa específica para o data show, uma pessoa específica para ficar com as crianças. São pessoas capacitadas, mas que estão numa organização. Porque, já imaginou, se não fizéssemos uma liturgia e chegasse no domingo, os obreiros tivessem tudo ali na portaria para receber? Uma porta pequena de espaço, com os obreiros tudo à frente, o pessoal nem conseguia entrar. Ou então, se viesse para cá os ministros aqui do Data Show, que é a Eli, o Josué e a Cida, tudo ao mesmo tempo, ia virar uma desordem. Nós íamos estar desorganizados. E a celebração ao Senhor não iria fluir como tem que fluir. Por isso que o primeiro passo para a gente ser um encorajador é sermos organizados. E isso é litúrgico, faz parte da casa do Senhor. Ezequias era um rei muito organizado, por isso ele se tornou um encorajador. Porém, ser organizado requer algumas características peculiares, principalmente
quando essa organização refere-se ao serviço no templo, na igreja, na casa do nosso Deus. E as características de Ezequias são, a primeira delas que a gente vê é a diligência. Depois de tudo que Ezequias fez, 2 Crônicas 32, 1, na parte A do versículo. Essa primeira parte do versículo está tratando exatamente de serviço com excelência. A gente nota que não foi um serviço feito de qualquer maneira, não foi feito por obrigação, não foi feito para cumprir uma agenda. Foi feito com diligência. Amém? Mas o que é diligência no dicionário? No dicionário da língua portuguesa, diligência significa interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Urgência e presteza em fazer alguma coisa. Isso é o significado de diligência que nós temos que ter em qualquer lugar, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa vida pessoal, com a nossa família. Mas agora vamos descobrir o que é diligência biblicamente falando. Ser uma pessoa diligente é considerado uma virtude, pois ela compreende que tal atividade está sob sua responsabilidade e o seu dever. Quer ver algo que tem sido terceirizado e que pagaremos um alto preço com essa terceirização? Chama-se criação de filhos. Nós temos nosso filho, somos basicamente progenitores, onde nós arcamos com as necessidades básicas, alimentação, escola, vestiário, mas infelizmente nós estamos terceirizando a parte da educação. Nós achamos que a educação da criança é exclusiva da escola. Escola não educa, escola ensina. Ensina português, matemática, biologia, química, física, mas a educação vem de casa. É algo que os pais ensinam com os seus exemplos, com as suas culturas, passa de família para família. Outra área que nós somos negligentes, ao invés de sermos diligentes na vida dos nossos filhos, é quanto à espiritualidade. Nós trazemos a criança para a igreja e achamos que agora é tudo com o líder, com o pastor, com a tia da salinha, com o líder do adolescente, e esquecemos que a autoridade máxima sobre a vida do nosso filho somos nós. A igreja, o papel da igreja é ministrar a palavra, é ensinar no caminho biblicamente falando, mas o pai, a mãe, a família tem que dar continuidade em casa. Como? Realizando o culto doméstico, procurando estar em oração na hora da refeição, antes de dormir, quando acorda, procurar ter momentos em que direciona essa criança, esse adolescente, para um convívio diário com Deus. Até porque na igreja não estamos todos os dias. Na igreja nós temos programações específicas e nós não podemos negligenciar essa área da nossa vida. Amém? Outra característica forte que nós vemos aqui é referente à fidelidade. Ezequias não foi apenas zeloso, ele foi fiel a Deus. O rei contribuía com seus bens pessoais para o holocausto da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 31, no verso 3. Fidelidade no dicionário significa particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou por alguém. Amém? Significa lealdade. Esse é o significado de fidelidade no dicionário.
Um segundo significado no dicionário é ação de cumprir obrigações e ou compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa. Se eu assumir um compromisso com alguém, eu vou ser fiel ao meu compromisso. Agora, a fidelidade bíblica. O que é que isso significa? No Antigo Testamento, a palavra fidelidade pode ser traduzida para o termo em hebraico emuná, que significa certeza ou fidelidade. Então, biblicamente falando, fidelidade é certeza. Certeza de algo, certeza de que Deus está comigo e eu tenho que devolver a minha fidelidade a Ele, independente das circunstâncias. Independente do que esteja acontecendo, eu tenho que procurar ser fiel nas minhas orações, eu tenho que procurar ser fiel no meu tempo, sozinha com Deus, eu tenho que procurar ser fiel em tudo que Ele está trazendo e sendo ministrado sobre a minha vida. Amém? Não se refere-se apenas a dízimo e a oferta. A fidelidade a Deus vai muito além do dízimo e da oferta. E mediante a isso, eu tenho alguns questionamentos para nós meditarmos nessa noite. Você tem sido fiel ao que Deus tem colocado em suas mãos? Você tem sido fiel ao que tem se comprometido? Você é fiel ao seu trabalho? Você chega no horário? Você procura não estar faltando por qualquer motivo ou até mesmo sem motivos? Você procura ser obediente ao seu supervisor, estar sempre ali de boa vontade, ou você vai trabalhar aos empurrão porque tem que ir? Porque uma coisa é a gente estar num lugar por um tempo, esperando a hora de Deus nos tirarmos. Outra coisa é todo dia, em todo trabalho que eu arranjo, em todo lugar que eu trabalhar aos empurrão. Como se eu não quisesse nunca estar ali. Estou ali por uma obrigação. E isso não é fidelidade. Amém? Você tem sido fiel ao seu cônjuge? E quando eu faço essa pergunta referente ao cônjuge, não estou me referindo à traição matrimonial, a estar olhando para outras pessoas, não é referente a isso. Falo da fidelidade aos votos que foram feitos no altar, de estarem bem e serem fiéis nos bons e nos maus momentos. Fiéis em que sentido? Está passando por um aperto, vamos passar junto, nós estamos juntos, nós vamos sair dessa junto. Tem alguém que está enfermo? Vamos procurar um tratamento junto e vai dar certo em nome de Jesus. É dessa fidelidade que eu estou falando. É claro que se estende a fidelidade matrimonial, a estar honrando o seu esposo, a sua esposa, com certeza está enquadrado. Amém? Ezequias foi fiel e fez o que era bom aos olhos de Deus. Assim, quando o dia mau chegou, ele pôde ser um encorajador. Não tem como falar do dia mau e não lembrar o contexto em que Josué se encontrava quando Deus o chamou para suceder o seu discipulador, o seu líder. Como o nosso pastor frisou muito bem, o livro de Josué inicia com um anúncio de morte. Porém, Deus conhecia a estrutura de Josué. E com certeza, Ele conhece a minha e a sua estrutura. Com certeza, Ele sabe o que nós conseguimos suportar. Ele sabe até onde a gente consegue andar, mesmo que se rastejando algumas vezes. Porque algumas vezes a gente não vai conseguir estar de pé. Por quê? Porque nós estamos passando pelo dia mau. Porque nós estamos atravessando um momento da vida onde a gente tem que tirar lições daquele momento. Onde a gente tem que tirar aprendizado e não permanecer ali se lamentando, se lastimando. Porque Deus não me ama. Porque está acontecendo, porque a minha liderança não está orando por mim como deveria. Ou então porque isso ou porque aquilo. A gente tem que estar sempre ligada e ligado
que é no dia mau que nós realmente mostramos quem nós somos e a que Deus nós servimos. Amém? Vamos passar por momentos de dificuldades, mas nesses momentos vamos ajudar uns aos outros. Vamos estar intercedendo uns pelos outros, como igreja unida, como a igreja que ora, como a igreja que intercede, uma igreja que luta juntamente com os irmãos que estão passando pelaquela determinada peleja. Como o pastor sempre fala, nós somos uma igreja que sorri com os que riem e chora com os que choram. Assim a pessoa se permita. Assim a pessoa chega, não vai chegar falando para qualquer pessoa, tem discipulado, tem pastoreio, tem os mais chegados, e tem pessoas aqui que quando está passando por determinada situação, ora por mim, não precisa nem dizer o que é que está passando, não precisa nem especificar, ora pelo um propósito que eu estou com Deus, e a pessoa vai lá e ora, e jejua, e se consagra, e paga preço. Isso é a igreja que está firmada em Cristo. E nós somos essa igreja, amém? O segundo ponto que fez com que Ezequias se tornasse um encorajador, e é o que nós precisamos para sermos encorajadores, atitudes sábias enfraquecem o inimigo. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? 2 Crônicas 32, do 2 ao 4. Nesse ponto, percebemos que o rei não age de qualquer forma. Antes de qualquer coisa, ele consulta os seus oficiais e comandantes sobre a sua estratégia. E isso é tremendo. Isso é tremendo porque muitas vezes nós não queremos consultar ninguém. Nós não queremos consultar nem a Deus, nem ao nosso pastor, nem ao nosso discipulador, a nossa pastora, a nossa discipuladora, nem até mesmo ao nosso cônjuge. Nós tomamos decisões, que decisões têm que ser tomadas em concordância, principalmente quando nós somos casados, e são decisões referentes à família, à nossa casa. E muitas das vezes nós tomamos decisões julgando ser a melhor estratégia, o melhor pensamento referente a determinada situação, e não queremos nos submetermos à opinião do próximo. Um rei, ele chama os seus oficiais, ele chama os comandantes e pergunta. Ele expõe a sua ideia e faz-se ali um questionamento. Será que está certo? Será que nós vamos vencer dessa maneira? E é muito importante porque eles estão em comum acordo. Podemos ver aqui a sabedoria desse rei. Olha o que diz a palavra do Senhor. Com Deus estão a sabedoria e a força, e ele tem conselho e entendimento. Jó 12, 13. Às vezes, nós não queremos nos submeter porque nós não queremos ouvir. Não é porque a gente não quer compartilhar o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o que a gente está sofrendo. Não é questão de, não vou conversar da minha vida com ninguém. É porque eu não quero ouvir o que ele vai me dizer. Eu não quero ouvir o que ela vai me dizer, porque às vezes ela vai me confrontar. Às vezes ela vai dizer a sua ideia não está legal, não está condizente com o que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes eu vou ouvir coisas que não vão me agradar. Às vezes, em discipulado, a gente escuta coisas que confrontam o nosso ego. E é exatamente por esse motivo que a gente se retém
e fica caladinho, sofrendo sozinho, achando que vai conseguir alguma coisa sem contar nada para ninguém, porque Deus sabe. Deus sabe. Verdadeiramente, Deus sabe. E tem momentos que Deus manda a gente ter segredos com Ele. E os nossos pastores ensinam isso. Tem coisas que você deve chorar para Deus, buscar em Deus. Mas Deus levantou pessoas que pagam preço pela nossa vida. Aqui nós vemos o caso do rei, que com certeza era o rei quem pagava preço pela vida dos seus oficiais. Como acontece. Tem momentos que tem decisões que o pastor, a pastora precisa tomar referente à igreja, que eles reúnem a liderança e ali vê a opinião de cada um, coloca no consenso e resolve-se o que deve ser feito. Isso é sabedoria, isso é entendimento. E isso a gente só encontra se a gente buscar na palavra do Senhor, amém? E não tem como a gente ser um encorajador se a gente não buscar sabedoria. Porque em determinado momento, em vez de eu trazer aquela coragem que aquela pessoa está precisando, eu vou jogar um balde de água fria. A pessoa vai chegar para mim cheio de ideia, contando algo que surgiu para o seu negócio, para a sua família, para o seu casamento que está à beira da falência, e ao invés de eu encorajar, eu vou dizer, não, mulher, mas assim não dá certo não. Se tu for por esse caminho aí, em vez de tu crescer a tua empresa, tu vai falir de vez. Mas por quê? Porque eu não busquei a sabedoria que tem na palavra de Deus para eu poder aconselhar mediante o que a Bíblia nos ensina. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago 1:19. A grande questão é que não sabemos e não queremos ouvir. A grande questão é só essa. O terceiro ponto que a gente aprende com o rei Ezequias de como ser um encorajador é delegar e trazer palavras de coragem. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-o com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenha medo e nem desanimem, por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército. Eu acho impressionante que ele faz questão de colocar essa palavra enorme. Não poderia estar aqui só o seu exército? Precisava estar contido no texto essa característica, enorme exército. Mas isso é tremendo. Pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Conosco está o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que não perde nenhuma batalha. Ele é o general de guerra e pode vir um exército que vier contra o povo dele. Mas se o povo dele estiver obediente, se o povo dele estiver focado em obedecer a sua palavra, em aprender e colocar em prática os seus estatutos, pode vir um exército que vier, que nós sairemos vencedores em nome de Jesus. Amém? Não basta apenas eu saber organizar e separar tarefas. A exemplo do rei Ezequias, devemos sim delegar funções, porém sem esquecer de estar sempre encorajando cada um que Deus tem levantado para estar ao nosso lado. Quem está do seu lado foi Deus que levantou. Não está por um acaso, não está porque foi você que foi procurar, está porque Deus que levantou para estar nessa peleja com você, orando e intercedendo pela sua vida. Amém? E vale notar que esse encorajamento não se deve a ser feito com palavras de ousadia, palavra que levanta a nossa autoestima, ou até mesmo jargões evangeliqueis. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eis que a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Não.
é embasado na palavra de Deus, mas sendo contextualizado com o momento que nós estamos vivendo. Um exemplo bom disso, do que nós estamos vivendo na atualidade, é que tem pessoas usando textos bíblicos para deturpar os ensinamentos cristãos. E sabe o que acontece? É que a gente não busca estar querendo conhecer mais a Bíblia. Porque isso não é de hoje. Satanás, ele tentou Jesus usando o texto da Bíblia. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E agora? O que eu vou dizer? Ele usou a Bíblia. Ele está certo. Como é que eu vou rebater isso aí? Conhecendo a Bíblia tanto quanto ele ou mais do que ele. Porque ele conhece, gente. Ele conhece tanto que ele citou a Bíblia para tentar Jesus. Só que Jesus rebateu também com a Bíblia. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Se tu és mesmo filho de Deus, pula desse penhasco que ele dará ordem ao teu respeito e os anjos te acolherão, te guardarão. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é conhecer a Bíblia, para quando vier o mundo trazendo essas enxurradas de textos fora de contextos, para querer justificar o erro, querer justificar o que está sendo pregado aí de errado, a gente saber combater usando a palavra em amor, com sabedoria e sempre encorajando uns aos outros, amém? Temos um manual de instruções deixado por Deus. Esse manual chama-se Bíblia Sagrada. Eu tenho a minha, você deve ter a sua. Existem facilidades hoje em dia de manuseio da Bíblia. Existem versões com linguagens mais atuais que falam ao público infantil, aos adolescentes. Você pode escolher. Você só não pode deixar de ter a sua Bíblia e fazer dela a sua regra de fé e de conduta, porque é isso que a nossa igreja prega. É isso que os nossos pastores nos ensinam. É sobre isso que nós somos ministrados dia após dia, não somente nos cultos. Nós somos ministrados no nosso discipulado, somos ministrados no nosso tempo sozinho com Deus, porque Deus se revela para nós no pessoal. Nós somos ministrados através da nossa web FM. Nós somos ministrados no canal do YouTube. Porque hoje, por exemplo, quem está na salinha não está aqui sendo ministrado. Quem está com o ministério infantil não está sendo ministrado aqui. Mas Deus está ministrando na vida dela lá dentro. Porque ela se preparou uma ministração, trouxe uma palavra. E com certeza, Deus está falando com ela tanto quanto está falando com cada um de nós aqui. Mas depois, o que ela vai fazer? Vai acessar o canal do YouTube, vai atrás da ministração e vai ser ministrado no mesmo maná que Deus liberou para cada um de nós que estamos aqui na igreja, amém? Vocês estão entendendo? E isso é ser um encorajador. Eu não tenho como encorajar uma pessoa se eu estou mais murcho do que ela. Se eu sou um cristão, se eu sou um pequeno Cristo, que é esse o significado literário da palavra cristão, e ando murcho o tempo todo, vivo triste com a situação da minha vida, porque está todo mundo duro, está todo mundo liso, está todo mundo doente, e isso está me trazendo uma tristeza profunda, tem alguma coisa de errado. O Senhor Jesus, Ele não nos prometeu que no mundo nós teríamos só alegria. O contrário diz, ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vencem. Porque Ele está conosco, gente. Ele habita dentro de mim e de você. Nós somos moradas do Eterno. E nós não podemos baixar a nossa cabeça com o que está acontecendo aí fora, com o que as guerras, as crises, porque nós estamos em Cristo. E nós temos que estar dispostos a encorajar quem está do nosso lado, quem não está tão animado. Quando vai chegar a nossa vez, que a gente vai estar desanimado, e Deus vai levantar pessoas para nos encorajar.
Vai chegar o dia em que a pessoa mais animada da igreja, de repente, pode se encontrar de cabeça baixa. É normal, nós somos seres humanos. Nós somos passivos a essas questões, a esses sentimentos, a passarmos por esses momentos. Nós não podemos permanecer. Glória a Deus, aleluia. Ezequias não usou frases de reis anteriores ou pessoas influentes da época. Não. Ele usou as palavras do próprio Deus, que está em Josué 1:9. É claro que ele acrescentou o momento em que estavam vivenciando. Por exemplo, seja forte e corajosa, Deus vai levantar o seu marido. Seja forte e corajosa, eu estou contigo e a tua filha vai ser liberta. Seja forte e corajosa, eu estou contigo e a tua empresa não vai falir. Seja forte e corajosa, eu estou contigo e o teu marido vai se converter em nome de Jesus. São palavras do próprio Deus que está na Bíblia, dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Como o pastor falou na ministração, onde ele falou de Josué, que é a conquista da terra. Josué não está citado aqui para a gente imitar ele, não. É para a gente aprender com a situação que ele viveu e aplicar na nossa vida. Nós precisamos imitar somente a Cristo. Nós precisamos querer ser parecidos com Cristo. Nós precisamos buscar isso todos os dias, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. No dia que a gente conseguir chegar a esse nível de perfeição, pode ter certeza que Ele nos leva para Ele. Mas esse é o nosso intuito, buscar viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Buscar viver sempre de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando todos os dias, amém? Hoje, eu ouso a dizer para você, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime por causa da incredulidade do seu marido, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem desanime por causa da desobediência e rebeldia dos seus filhos, pois conosco está um poder maior do que o que está com eles. O que você precisa organizar na sua vida? Quais são as atitudes que você precisa tomar para ser um encorajador? O que cabe a você fazer e o que você tem que delegar e você ainda não tem feito? Existem coisas que só você pode fazer, mas já existem outras que você precisa descentralizar e delegar funções. Porém, seu exército precisa de munição, e essa munição você só encontrará aos pés do Senhor Jesus. Essa munição nós só encontraremos se nós estivermos totalmente rendidos e cheios do Espírito Santo de Deus. Lembra da ministração que o pastor trouxe domingo passado? Lembra do tema da ministração? Não tenha medo. Não tenha medo. Nós estamos no lugar certo. Assim como Jesus escolheu a dedo Pedro, Tiago e João, Ele nos escolheu. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui hoje. Que bom que nós estamos hoje na presença do Senhor. Que bom que nós vencemos o cansaço. Que bom que nós vencemos a falta de ânimo. Que bom que nós vencemos os empecilhos que apareceram para que nós não viéssemos até aqui hoje. Que bom que nós conseguimos. Foi Deus que trouxe cada um, assim como Deus escolheu Pedro, Tiago e João para estarem com Ele naquele monte, na transfiguração. Deus escolheu cada um que está aqui hoje. Quando eu estava preparando esse esboço, Deus falou tremendamente ao meu coração. Porque o pastor falou comigo ontem, Eudênia, amanhã a palavra é com você. Hã? Como assim?
Não estou entendendo. Mandei um monte de carinha para ele assustada, mas depois eu disse, eis-me aqui. Porque eu tenho aprendido que o obreiro, eles têm que estar sempre pronto. Eu tenho aprendido que quando a gente está trabalhando para o Senhor, a gente come, bebe, se alimenta da palavra de Deus, a gente tem que estar sempre pronto para qualquer momento. É um momento bom. É um momento onde eu estou feliz, eu estou alegre, debaixo do sangue de Jesus. É muita responsabilidade, dá um friozinho na barriga? Dá, mas é um momento bom. Mas se não fosse um momento bom? Se fosse um momento de, ao invés de eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus, eu estivesse em um momento onde estava havendo choro, tristeza, como era que eu ia estar? Será que eu ia estar pronto para esse momento? Nós cristãos, nós temos que estar prontos para tudo. Principalmente os jovens que estudam, que fazem faculdade, que passam o dia no trabalho, passam o dia na rua, tem que estar pronto para tudo. Principalmente os homens casados, tementes ao Senhor, obedientes a Deus, tem que estar pronto para tudo. As mulheres idôneas, mulheres sábias, mulheres de Provérbio 31, tem que estar pronto para tudo. As mães, que a gente ensina uma coisa para o nosso filho em casa, chega bem ali na esquina, o nosso filho aprende outra coisa e chega cheio de marra. Não, porque fulano disse que é assim, então tem que ser assim, porque é a lei, é isso, é aquilo. Nós temos que estar pronto para tudo. Nós temos que estar pronto para matar um urso e um leão todo dia. Nós temos que estar pronto para guerrear as guerras que nós temos pela frente todos os dias. A pastora, juntamente com a nossa líder do Ministério Feminino, a Camila, lançaram um propósito no grupo de 21 dias de jejum e intercessão por cura e por libertação. A gente começou a orar, a gente começou o propósito, já temos testemunhos, mas se levantou perrengues, principalmente na área da saúde. Por quê? Porque é para nos desanimar, é para nos embaraçar o juízo e dizer assim, poxa, não está dando certo. Mas a gente está buscando em Deus a estratégia certa, a gente está guerreando com as armas certas, então a gente vai vencer, porque o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior o que está em nós do que aquele que está levantando os problemas, trazendo as doenças, trazendo os perrengues dentro de casa, problema na mente, problema emocional, mas maior o que está em nós. E fica tranquilo que ainda não acabou. A peleja ainda não acabou. A guerra ainda não terminou. Até Jesus voltar, vai ser uma guerra atrás da outra. Com um grande diferencial, nós temos um grande general do nosso lado. E esse general, ele não perde nenhuma batalha. Amém? Glória a Deus. Assim como Jesus escolheu a dedo Pedro, Tiago e João, ele escolheu você. Você só precisa escutar o que ele tem te dito. O que é que Deus tem dito a você que você não está escutando? O que Deus tem dito a você que você está se resistindo para obedecer? Está sendo resistente para ceder? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Mateus 17:5, parte B. Conclusão. Você pode tornar-se um encorajador, porque você está com o Deus Todo-Poderoso. Ele está com você em todas as pelejas e você é sim um instrumento dele em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as ocasiões. Amém? Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. 2 Crônicas 32, verso 8. Você tem essa certeza de quem está com você, de quem está lhe ajudando, de quem está lhe levantando?
Ezequias sabia o Deus a quem servia, e ele foi diligente, organizado, sábio, submisso e fiel. Porém, de todas essas características, foi a fidelidade que lhe proporcionou toda essa convicção. Lembra que felicidade significa certeza? Se ele não fosse fiel a Deus, ele não teria convicção, certeza de que Deus seria fiel a ele. Se ele não tivesse sido fiel no momento em que ele se propôs a ser, em que Deus o chamou para ser, ele não teria toda essa certeza não, gente, porque quando a gente deixa a dever em alguma coisa, a gente fica receioso de agir. A gente fica receioso até de reivindicar. Quer ver você seja um funcionário faltoso? Você falta. Aí está todo mundo ali na frente reivindicando aumento de salário. Você vai reivindicar com que cara? Você vai reivindicar como? Que você vai reivindicar os seus direitos se você está deixando a desejar nos seus deveres? Fidelidade é a certeza de que Deus está conosco. E na batalha, ele aproveitou para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que lhe concedeu mais 15 anos de vida. É fácil lembrar de Ezequias. É só a gente lembrar do rei que orou, porque ele estava para morrer, ele recebeu uma visita do profeta, e o profeta disse: põe a tua casa em ordem, porque em 15 dias tu vai morrer. E ele chorou, ele orou, ele pediu para Deus lembrar de quem ele era, do que ele tinha feito, e Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. É fácil a gente lembrar dele. Mas será que é fácil a gente lembrar as pelejas que ele enfrentou? De como ele conseguiu, do que ele precisou se submeter para chegar até onde ele chegou? Ezequias colocou Deus no lugar que era de Deus. Quem você tem colocado no lugar que é de Deus? Quem nós temos, quem eu tenho colocado no lugar que é de Deus? É uma pergunta para a gente se fazer e meditar e analisarmos todos os dias, realinharmos mesmo, porque quando a gente realinha, a gente para, a gente pensa, a gente vê, poxa, o que é que eu estou deixando de fazer? O que é que eu poderia estar fazendo e eu não estou fazendo? Por que que aquela peleja que já era para ter ganho, eu ainda estou pelejando nela? Mas a gente precisa parar e pensar. E colocar Deus no lugar que é dele. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos seus mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. 2 Crônicas 31, 20 ao 21. Nós temos buscado somente a Deus? Nós temos servido somente ao nosso Deus? Ou será que nós estamos divididos em dois senhores? Será que nós estamos divididos entre agradar a Deus ou agradar o nosso ego? Será que nós estamos divididos entre agradar a Deus e estar fazendo a vontade da carne, o fato de estar descansando um pouco mais, dormindo além do necessário, dormindo o sono que vai nos levar a fracassar? Porque a palavra de Deus diz que tem tempo para todas as coisas debaixo dos céus. A palavra de Deus também diz que há um propósito para todas as coisas. Nós temos buscado viver o propósito dele para a nossa vida? Vale a pena a gente pensar, a gente refletir, para a gente poder se tornar um encorajador. Amém? Glória a Deus.